Bom dia. Deus abençoe sua vida, também abençoe a sua família. Alguma vez você já parou para pensar que pessoas malvadas, pessoas gananciosas, pessoas verdadeiramente ruins estão sendo colocadas em lugares de honra, em lugares que as enche de mais poder ainda? Sem dúvida, essa é uma observação não só de hoje, mas da história da humanidade. No Salmo 73, o salmista diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para os de coração limpos, mas quanto a mim, os meus pés estiveram a ponto de desviar-se. Faltou pouco para que eu escorregasse. Por que ele diz isso? Se você for lendo a sequência do Salmo 73, você vai ver que ele começou a olhar essas pessoas que têm autoridade e eram pessoas que viviam bem, que tinham muita comida, que tinham boas mansões, as mansões eram cheias de empregados, e essas pessoas elas viviam como se Deus não existisse. Isso revoltou demais o salmista. E ele começa a dizer isso para Deus, ele começa a falar para Deus, e é por isso que ele diz assim: meus pés quase se desviaram, porque eu não conseguia entender por que pessoas tão más tinham coisas tão boas. No versículo 17 ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e considerei o fim deles. Certamente tu os colocaste em lugares escorregadios, deixando-lhes cair na destruição. Deus permite que determinadas pessoas tenham muito mesmo, porque esse muito vai levá-las à destruição. Não é porque Deus é mau, mas porque Deus conhece o coração de cada um. Portanto, se preocupe em ter um coração simples e um coração que ama a Deus. Não se preocupe porque A, B ou C que são ruins estão prosperando. Se preocupe em você estar no santuário de Deus, ver a face de Deus e ter um relacionamento com Ele. Eu sou o apóstolo Jonas Fernandes, de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Ama a tua vida. Bom dia. Deus abençoe sua vida, também abençoe a sua família. Alguma vez você já parou para pensar que pessoas malvadas, pessoas gananciosas, pessoas verdadeiramente ruins estão sendo colocadas em lugares de honra, em lugares que as enche de mais poder ainda? Sem dúvida, essa é uma observação não só de hoje, mas da história da humanidade. No Salmo 73, o salmista diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para os de coração limpos, mas quanto a mim, os meus pés estiveram a ponto de desviar-se. Faltou pouco para que eu escorregasse. Por que ele diz isso? Se você for lendo a sequência do Salmo 73, você vai ver que ele começou a olhar essas pessoas que têm autoridade e eram pessoas que viviam bem, que tinham muita comida, que tinham boas mansões, as mansões eram cheias de empregados, e essas pessoas elas viviam como se Deus não existisse. Isso revoltou demais o salmista. E ele começa a dizer isso para Deus.